Graça e paz. Estamos aqui para louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grato a Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos, que têm me abençoado, que têm me ajudado a divulgar aquilo que a gente coloca aí. Sou grato a Deus, porque se não fosse por Ele, eu não teria a oportunidade de ter pessoas especiais como vocês. Quero convidar vocês para nós aprender só um pouquinho de uma palavra, aprender só um pouquinho do que nós queremos aprender. E um outro dia desse a gente até falou sobre isso. Eu creio que vai ser extraordinário cada momento que a gente aprende um pouquinho, cada vez que a gente para ouvir uma palavra. Às vezes a gente preocupa muito que não tem tempo. O não ter tempo hoje é uma das piores causas que existe em nós. E a Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado, Eclesiastes capítulo 3. Então a gente sabe que é preciso ter um tempo. É preciso nós dar tempo para Deus, dar tempo para a família, dar tempo para os filhos, pais e assim por diante. A gente precisa desse tempo. E eu estava observando que você que conhece sobre astrologia sabe a velocidade do Sol. Os seus 720 quilômetros, 1000 quilômetros por hora. Isso nos dá a entender que ele é acelerado por uma ordem. Dá a entender que ele tem uma ordem. Ele precisa de cumprir o seu horário, o seu tempo. Porque ele é o tempo. O Senhor Deus já deu para ele. Mas o ser humano, o Senhor diz em Isaías 65, aquele que espera no Senhor, ele trabalha por ele. Então é necessário que para esperar você precisa dar tempo. Você precisa ter tempo. Eu acho tão interessante que quando a gente fala de tempo, a gente teve tempo para ser gerado no ventre de uma mãe, da sua mãe, da minha mãe. A gente teve tempo para aprender a arrastar, gatinhar. A gente teve tempo para aprender a caminhar, para falar. Tudo foi no tempo, não foi? Você não nasceu falando, você não nasceu andando. Você não nasceu com esse privilégio de fazer tudo. Porque para tudo tem um tempo. E o que eu quero enfatizar no teu coração hoje é que o Senhor Jesus quer um tempo de nós. Onde o Brasil, o mundo está numa correria total, um desespero total. Eu quero muito que você lembre que Jesus está dizendo, aquele que espera, aquele que dá tempo, o Senhor está trabalhando por ele. Então eu queria muito que você enfatizasse no teu coração, sabe? Que você lembrasse bem do tempo que Deus deu para você ser gerado, Seus 9 meses de gestação ou 7 meses. A gente sabe que tudo teve uma ordem. É tão interessante quando você olha para Salmo 139, você vai ver ele dizendo que nas suas orações, ele dizendo, Senhor, tu me sonda, me conhece, sabe o meu sentar, o meu levantar. Ele está dizendo que nas minhas orações, eu tenho que pedir para Deus, porque Ele é quem te sonda, Ele te conhece, Ele sabe todas as coisas. Mas é preciso que a gente pare, porque na correria, tem até um ditado aí que a pressa é inimigo da perfeição. Porque se a pressa é inimiga do que é perfeito, Deus é perfeito. Então a pressa faz parte para que o diabo use essa correria, essa pressa que a gente tem, para nos distrair, para nos extraviar o caminho, para nos levar a um acidente, um incidente. E talvez são coisas que a gente poderia ter evitado, mas por causa da correria, daquilo que é chamado tempo. E eu queria muito que você lembrasse disso. Quando você saísse da sua casa, quando você entrasse no seu carro, quando você fosse para o trabalho, eu queria muito que você olhasse o tempo. Você tem um tempo determinado, você tem um cálculo de minutos ou hora que você sai da sua casa para chegar na empresa, no seu trabalho, onde você vai. E você dá um tempo, você tem calculado aquele tempo. Porque senão você chega atrasado. Aí você está me perguntando, mas pastor, por que é que o senhor está falando disso? Porque vai chegar um tempo que Jesus vai pedir para nós
o nosso tempo. Ele vai dizer, eu pedi para você que orasse, que buscasse. Eu pedi para você que parasse. A gente está vivendo um turbilhão de assuntos, de conversas, de palavras. E às vezes Jesus está bem do nosso lado, do meu lado, do teu lado, para dizer uma palavra do que você precisa fazer para ser evitado catástrofes, problemas, situações. Mas o nosso desespero, a gente acaba se perdendo. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você já ouviu isso. Mas eu queria muito que você observasse tanta ansiedade no mundo. Todas as pessoas que a gente conversa, que a gente para um pouquinho, são ansiosas, desesperadas. As mãos não conseguem ficar quieto, porque parece que o nervosismo toma conta. Aquele momento de falar, aquele momento de parar ali um minuto com alguém, é desconfortável, parece, não dá conta de levantar os olhos. Vocês já observaram isso? Isso chama-se a ansiedade. E Jesus está dizendo para nós que ele, lá em Pedro 2, ele diz, olha, lança sobre mim a vossa ansiedade. Não se indigne, não tenha aflições, não vai te afligir. Quando você vai para perto de Deus, as coisas da terra não vai te incomodar. Porque nós estamos vendo hoje, a maldade tomou conta, a dificuldade toma conta, os problemas tomam conta. Você já observou que hoje pai mata filho, filho mata pai? Ah, pastor, mas isso é aviso da Bíblia? Sim, é aviso da Bíblia. Mas quantas coisas nós poderíamos ter evitado por um tempo, 5 minutos de oração que a gente fizesse, para que Deus mudasse a história, porque eu entendo que uma igreja, pessoas em oração, um povo em oração, pode mudar a história de qualquer país. Porque mudou a história de Nínive, quando Jonas entra lá dentro de Nínive, que todo mundo sabe no livro de Jonas, capítulo 2. Quando ele entra dentro de Nínive, ele diz, olha, o Senhor Deus vai matar vocês, vai destruir vocês. Então aquele governador diz para aquele povo, então durante 3 dias nós vamos apregoar um jejum. E a Bíblia diz que o Senhor teve misericórdia deles. Então nós entendemos que muita gente diz para mim assim, não pastor, mas a Bíblia tem que se cumprir sim, ela já está se cumprindo. Mas quando nós entendemos que a gente tem essa necessidade de buscar o Senhor, para que a gente veja as coisas mudando, a gente vai vendo o desamor, a distância, porque hoje ninguém tem tempo de visitar, ninguém tem tempo de orar junto, ninguém tem tempo de ir para um monte junto, ninguém tem tempo de abraçar, ninguém tem tempo de mandar uma mensagem, ninguém tem mais tempo. E quando manda uma mensagem, a gente entende que ele está acelerando para o nível 2, para andar bem rápido, para não perder tempo. Vocês já observaram isso? Então eu quero muito que vocês que estão me ouvindo, vocês que vão me ouvir, quem sabe, lembre disso. Quanto tempo você perdeu? Você na correria, você esqueceu que tinha uma esposa, um esposo, tinha filhos. Você esqueceu que tinha um conselho, um assentar numa mesa para almoçar junto, ou jantar junto, tomar um café junto. Vocês esqueceram de tudo isso. Nós, seres humanos, estamos esquecendo de tudo isso. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha casa, é que a minha esposa todas as vezes tem prazer da gente sentar na mesa, a gente conversar, a gente falar de Jesus, a gente falar de assuntos bons. Então eu queria muito que você guardasse no teu coração. Olha a correria que você está. Será que não está na hora de você frear um pouquinho? Será que não está na hora da gente parar um pouquinho para começar a refletir em coisas boas, a viver coisas boas? Porque o mundo de aflições está levando nós todos os dias a viver tormentas. E ninguém sabe disso, de repente ninguém observou isso. Mas se você ouvir agora e avisar alguém, ele vai parar e vai analisar, poxa, eu perdi tanto tempo longe da minha família, só no trabalho. Nós viramos escravos desse mundo. Ninguém mais quer falar nos céus. Um dia desses eu ouvi um pastor dizendo que nós não estamos mais falando do céu. Tem uma música, porque pararam de falar do céu? Porque pararam de falar de salvação? Porque na realidade nós estamos frustrados achando que a nossa terra é aqui. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse. Gosto muito de refrisar isso, porque a última, vamos dizer assim, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, no versículo 11 do capítulo 22, está dizendo assim, olha, quem é sujo, que se suje mais ainda. Quem é mau, que cometa mais maldade ainda. Mas aí ele continua dizendo, mas quem é bom, continua sendo bom. Quem é dedicado a Deus, continue a se dedicar a Deus. Você está entendendo isso? Tem horas que eu entro para o meu lugar ali de oração, a gente tem um quarto aqui no fundo. E a gente começa a falar com Deus, eu começo a chorar, e eu começo a meditar na Bíblia. E eu tenho medo dela, tem hora.
porque parece que ela fala tanta coisa que nós não estamos mais vivendo. Então, queridos, uma delas é o tempo. Tempo de oração, tempo de ir num culto, tempo de adorar o Senhor. Mas nós queremos tudo de Deus com perfeição. Tudo que nós queremos de Deus é perfeito. Mas nós estamos dando só metade, ou menos da metade. A gente está dando para Deus porque não temos mais tempo para ir num culto. A gente não tem mais tempo para fazer aquilo que realmente nos traz alegria. A gente não quer mais sentar numa roda de amigos e conversar sobre os montes, porque a gente não tem tempo. E nós estamos gerando pessoas doentes. Nós falamos tanto nisso. Eu vi tantos pastores querendo avisar sobre isso. E a gente caiu nesse tempo, onde todos nós temos uma correria. Alguém está dizendo, não, mas eu tenho que trabalhar. Sim, é prazeroso trabalhar. Na terra é bom ter dinheiro, porque ele que compra água, né, a comida, ele que compra a luz, ele que compra tudo, eu sei disso. Só que eu estou mais preocupado hoje, queridos, é com a sua salvação, com a minha salvação. Porque se nós não tirar esse tempo para orar hoje, que está mais fácil daqui 10, 20 anos, nós não vai dar conta de orar. Se nós estiver nessa terra, nós não vai dar conta, porque a apostasia, porque a frieza, porque o desânimo, porque as dificuldades tomaram conta de nós. Vocês já observaram isso? Tudo isso está tirando de nós o único privilégio que nós vamos levar para o resto da vida, que é o ser uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo. Vocês já pararam para refletir nisso? Vocês já pararam para observar o que Deus está querendo da gente? O que Deus está querendo de você, querido? Cadê? Não se fala mais em milagre, porque não temos tempo. Não se fala mais de uma cura, porque não temos tempo. A ciência não vai procurar cura, porque está prejudicando. Então ela não tem cura, ela não vai dar cura daquilo que nós precisamos para a nossa alma. Ela pode até ser paliativo, mas ela não vai dar cura para nós. Ela não vai fazer um milagre por nós, porque ela vai te curar uma coisa e te ofender em outra. Ela vai te trazer uma cura em algum lugar, em outro ela vai colocar outra enfermidade. Porque o remédio, o medicamento, é todo mundo assim. É só ler a bula. Tem para que ele serve e para que ele é contraindicado. Então você pode ler todas as vezes que você compra um medicamento. Lá tem o que é bom e o que é ruim. Então a gente vai e bebe. Então está curando uma coisa e estragando a outra. Está em todas as bulas. Está anunciado lá que vai te fazer mal em alguma coisa. Pastor, você está dizendo que não é para ir para o médico? Não. Eu estou dizendo que se nós tivermos uma cura interna, nós teremos um corpo saudável. A própria Bíblia diz que quando Davi diz, olha, quando eu calei, os meus ossos envelheceram. Isso quer dizer, o reumatismo, a artrite, a artrose entrou porque ele envelheceu. Começou a sentir dor. Então o que eu quero convidar você para a gente entender que o tempo vai nos levar a viver coisas boas ainda. Ah, pastor, mas tem que se cumprir. Tem sim, mas vai se cumprir na vida daqueles que buscam o Senhor, porque ele diz que quem é bom continue fazendo o que é bom, que quem é mal continue fazendo o que é mal, e quem é dedicado a Deus continue sendo dedicado. Então eu quero ver qual é o tamanho do seu tempo que você tem tirado para Deus. Qual é o tamanho do tempo que nós temos tirado para Deus? Quanto tempo? Então eu quero muito deixar aqui para você uma coisa, um pouquinho da história que o Senhor Deus me deu. O privilégio que Deus me deu, se você tiver alguém aí para chamar ele para assistir, para ouvir. Não estou aqui procurando curtidas, não estou aqui procurando ser divulgado, não. Eu quero só mostrar para você que o Senhor Deus me tirou, vamos dizer assim, naquele dia, ele aparentemente me tirou tudo que eu tinha. Ele tirou o trabalho, ele tirou a força dos meus braços, mas tudo porque ele disse uma palavra. Ele diz, olha, eu vou te levar para viver umas experiências. E eu achava assim que experiência era eu continuar trabalhando, indo no culto, como eu sempre ia, meio, vamos dizer assim, meia pedra, meio tijolo. Não preocupava muito com as coisas de Deus. E um dia o Senhor Deus falou comigo que me levaria para viver experiências. E uma das maiores experiências que eu tive é que eu gostava muito de estudar. Eu gostava muito de envolver na escola, eu queria muito aprender, eu queria muito se formar. E um dia o professor me disse para o meu pai, a gente morava na roça, ele diz, olha, eu queria que o senhor viesse aqui para a gente conversar, porque o Robson não tem como a gente dar aula para ele. Naquela época não tinha um professor substituto, a gente morava na roça, não entendia nada disso. Sabe, querido, disse aquilo para mim, quando ele falava com meu pai que eu não podia entrar na escola, eu não podia mais estudar. Eles não tinham condição de dar aula, porque eu era muito míope.
Eu era quase cego, e como sou até hoje, se vocês olharem aí, vocês vão ver a grossura do óculos. Eu tenho 21 de miopia, 4 de estigmatismo. Então, assim, eu entendi naquele dia que era o meu fim, porque eu queria muito viver uma experiência com a aula, uma faculdade. Mas sabe o que que houve? Foi interrompido naquele dia. Eu fui embora mais de meu pai para casa e aquilo ficava no meu coração, porque eu queria muito estudar. E passou-se o tempo, passou-se os anos, o Senhor Jesus me chamou para a obra. O Senhor Deus me disse, me fez um convite. E naquele convite eu fui dispensando, eu fui rejeitando. E o Senhor Deus levou minha filha a ter uma enfermidade por causa da minha desobediência, por causa do não querer. Eu não entendia por que é que eu não tinha estudado, por que é que eu tinha me tornado, por que Deus permitiu tudo aquilo. Eu ficava agoniado, porque como que Deus é tão mau a ponto de fazer isso? Mas não é que ele era mau, queridos. Ele estava só me levando para viver experiências. E então eu entrei no projeto, aceitei o convite do Senhor depois de muita insistência, depois de enfermidades, e depois de Deus curar minha filha quando a gente aceitou o convite. E eu mais a minha esposa fomos trabalhar na obra do Senhor. Na realidade, não trabalhar. A gente foi fazer a vontade do Senhor, né? Porque trabalhar, todo trabalhador é digno de salário. Eu não quero ser digno de salário. Eu quero ser digno de herança. Então, assim, eu fiquei muito angustiado porque qual era o meu sonho? E um dia desses atrás, o Senhor Deus, um dia desses tem uns anos, Deus falou comigo que me levaria então para viver dependente da obra do Senhor. Sabe, queridos, naquele dia, eu falei, Senhor, mas eu gosto muito de trabalhar, eu sempre trabalhei, sempre ensinei meus filhos a trabalhar. E eu era desesperado pelo trabalho, eu era escravo do trabalho. E o Senhor Jesus falou que ia me tirar o trabalho. E eu mudei da cidade de Ouro Verde para Campo Limpo. Eu cheguei em Campo Limpo naquela expectativa. Um amigo meu, pastor, foi arrumar outro trabalho para mim na mesma área. Mas Deus tinha usado uma pastora de Araguá e disse para mim assim, olha, se você insistir, eu vou tirar as forças dos seus braços. E eu fui para a gente ganhar tempo, para não ficar muito longo. E quando eu entrei dentro da empresa naquele dia para fazer o trabalho, eu não tinha força. Eu sempre fui forneiro de cerâmica. E eu não tinha força para levantar um tijolo. Eu usava as duas mãos para pegar um tijolo. Eu consegui trabalhar 3 dias só, voltei para casa, arrebentado, arrasado. E disse, como é que pode? E sabe o que é mais extraordinário, queridos? E ele veio na igreja e diz assim, eu vi você querendo trabalhar. Você acha que eu não vi? Eu vi que você estava doido para arrumar um emprego. Só que na empresa que você entrar, eu quebro ela. Aí você está perguntando, mas por que você começou falando sobre? Não, para você ver. Nesse caminhar das estradas, o Senhor Deus me permitiu aprender a ler. O Senhor Deus me permitiu fazer um curso de teologia. O Senhor Deus me permitiu aprender um pouco de escatologia. E assim vai. O Senhor Deus me ensinou a ler. O Senhor Deus me ensinou, eu conhecer um pouco da palavra, como eu nunca vou conhecer tudo, né? Mas eu estou aprendendo. Eu quero dizer isso aqui para você entender que muitas vezes o teu chamado te levou para um grande sofrimento e você não está entendendo para quê. O seu tempo é precioso para Deus, porque Deus tirou o que eu achava que era tudo meu, o emprego, a escola. Deus me tirou tudo isso e eu achava assim que Deus não me amava, Deus não gostava de mim. Eu entrava em desespero porque eu cria, não, mas Deus não ia fazer isso, Deus não ia permitir isso, mas Deus permitiu. Sabe, queridos? E eu quero muito que você olhe para o seu tempo. Será que você vai esperar fazer com você o que ele fez comigo? Será que você vai esperar ele tirar tudo que você tem? Porque na realidade a gente não tem tudo, a gente só tem tudo quando tem Jesus, né? Mas eu não entendia, na minha carnalidade eu não entendia isso. E eu queria muito que você guardasse no teu coração. Porque se eu estou falando de tempo, é justamente para você ver. Porque se você é chamado por Deus, se você é convocado por Deus para fazer algo na casa dele, no projeto dele, na obra dele, no reino dele, cuidado com o tempo que você não está deixando para ele. Porque se ele te colocar numa cama, você vai parar. Se ele colocar você num leito de um hospital, e o médico dizer para você assim, você vai ficar 3 dias sem comer, você fica. Se ele colocar você num lugar que você não dá conta mais de andar, você vai desejar e vai arrepender amargamente do dia que você poderia ter orado, do dia que você poderia ter jejuado, do dia que você poderia ter ido no culto.
Sabe, eu quero muito deixar isso aqui para você, porque aconteceu comigo. Porque eu achava assim, que não, mas Deus não é mau. Não, Deus não é mau. Deus tem o cuidado com aquele que da qual ele tem um chamado. Então Deus está te chamando, então se levante. Aproveite o seu tempo, a sua oportunidade que é hoje. Queridos, em nome de Jesus. Porque eu sei que um dia você vai lembrar dessa palavra e vai dizer, poxa, eu poderia ter ouvido aquela mensagem. Porque eu saí do analfabeto para tornar alguém que o Senhor Deus me instruiu. Deus me ensinou. De fato, Deus me ensinou. Olha, como testemunho, para você entender o que é tempo. Eu saí daqui, foi para Minas Gerais. Isso aqui é só para você ter um spoiler do que Deus já fez comigo. Eu saí daqui, foi para Minas Gerais. Foi para Minas Gerais, uma cidade chamada de Luz. E depois eu conheci uma outra cidade mais para frente, Moema. E nessa cidade de Moema eu aprendi muita coisa. Sabe por quê? Porque eu era acostumado a ganhar um valor X. E um dia Deus me colocou com uma carroça emprestada, um cavalo emprestado. E dentro do lixão, juntando lixo, para sobreviver, para ganhar naquela época R$ 150. E o único R$ 150 era o aluguel que a gente pagava. Tudo que eu tinha condição ou vontade de correr de Deus eu fiz. Mas eu estou dizendo isso para você, não fuja do Senhor. Não corre. Porque Salmo 139 está dizendo, tu me sonda e me conhece. Sabes o meu sentar e o meu levantar. E no versículo que ele continua, o versículo 7, ele está dizendo, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu aí está, então não tem lugar. Para ele, céu, as trevas e a luz é a mesma coisa. Então eu quero muito deixar isso aqui para você como lembrete. Você é escolhido por Deus. E você talvez está fugindo do tempo, fugindo para o trabalho, fugindo para outros lugares. Porque o Senhor Jesus vai te trazer. Ele vai te achar. Porque enquanto eu achava que o meu tempo era trabalhar, era correria, era tudo isso na terra, um dia eu vi o Senhor Deus eliminando tudo isso da minha caminhada. Claro que hoje eu vivo pelos cuidados de Deus. Hoje Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem cuidado da minha família, Deus tem cuidado da igreja onde eu congrego, Deus tem cuidado. Mas tudo isso foi um aprendizado muito dolorido, muito doído por causa do fugir. Então o seu tempo é precioso. Amém, querido? Deus quer você. Eu queria convidar você para a gente orar. Eu queria convidar você para a gente falar um pouquinho com Deus. Já que você parou aí um tempinho para me ouvir. Já que você parou um tempinho para me escutar. Eu quero muito que nós oramos juntos. Porque eu sei que Deus vai falar contigo. Eu sei que o Espírito do Senhor vai tocar no teu interno. E você vai ser renovado em forças. Para você começar a pensar no que Jesus quer com você. No que Deus quer com você. No que o Espírito Santo vai fazer com você nessa terra. Ele está precisando de homens e mulheres que envolvem no tempo com Deus. Para acontecer um milagre de novo. Para vir cura de novo. Sabe, eu creio que Jesus está dizendo aí, estou precisando de pessoas aí nessa terra para que eu possa usar essas mãos, usar esses pés. Porque as pessoas estão morrendo, queridos. As pessoas estão morrendo por falta da presença de Deus. Vocês podem ver, observar isso. Aos hospitais, o tanto de farmácia que tem. O tanto de farmácia que você encontra em todas as esquinas, em todas as quadras, você tem farmácias com a porta aberta esperando alguém para comprar um remédio. E nós sabemos que tudo isso pode ser mudado se eu encontrar em Cristo desejo de oração, desejo de mola, queridos. Porque quem fala muito naquele dia, a Bíblia diz que nós vamos chegar e vai falar para ele, vamos querer argumentar. Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Porque era para você estar dentro do templo em espírito e em verdade. Você estava de corpo presente, mas a cabeça estava longe, a mente estava longe. Entende isso? Será que dá para você parar um minutinho para refletir? Jesus quer pessoas com vontade de orar por alguém, vontade de pôr as mãos, né? Como está lá em Atos 19. Quando o Senhor diz para Paulo, né, nos dando uma lição, ele diz, olha, e pelas mãos de Paulo, Deus fez coisas extraordinárias. Depois você lê lá, você vai enxergar isso na palavra. Queridos, eu sei que todas as coisas são possíveis quando nós entregamos o nosso caminho a Ele. Mas nem tudo Ele vai dar para nós. Nem tudo Ele vai te dar, porque se Ele for ver você indo embora, com aquilo que Ele te deu, Ele vai, opa, eu me arrependo de ter dado essa joia para Ele.
Eu me arrependo de ter dado dinheiro para ele. Eu me arrependo de ter dado casa, mansões. Eu me arrependo de ter dado para ele essa bênção. Porque ele agora vai embora. Ele pediu a herança. Pôs dentro de um saco. Quer ir embora. Amém? Eu quero muito que você pense nisso. Reflita nisso, querido, porque está queimando no meu coração. Que não é, eu não sou mais hipócrita, eu não sou mais mentiroso, não sou mais um fingido. Eu estou falando com vocês, mas o meu coração está chorando. Porque tem muita gente triste que precisaria só de uma palavra sua, ou só dos seus ouvidos para ouvir um pouquinho ele. Tem muita gente depressiva que só queria que a gente sentasse com ele, orasse com ele 2 minutos, ou ouvisse ele falar uma centena de coisas e que a gente não contasse para ninguém. Que a gente não fosse avisar ninguém, tocar buzina com nada de ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus não fez isso. Quando alguém chegava para ele e dizia, ele tratava em fazer com que o milagre fosse feito. A Bíblia diz que em lugares ele curou a todos, e em outros lugares ele curou a muitos. Então sempre ele fez isso. Então se nós estamos querendo ser imitador de Cristo, vamos fazer isso. Vamos levantar essa bandeira de Cristo. Vamos começar a orar e jejuar, buscar Deus, Senhor, traz de novo milagres para que haja crença, para que haja confiança. E tudo isso depende de tempo. Tudo isso que nós temos aqui hoje para falar depende de tempo. Então, se você puder, me ajude. Ajude a lembrar as pessoas do tempo. Fala do que Jesus quer. Prega o Evangelho. Fala de Cristo para as pessoas. Abrace as pessoas, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença. Amém, queridos? Senhor Deus, eu quero entregar em Tuas mãos, Pai, a cada um de nós, as pessoas que vão nos ouvir, as pessoas que vão crer nessa palavra. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me deu todo o tempo do mundo. Eu tenho tempo de orar, eu tenho tempo de ler, eu tenho tempo para falar com eles. Senhor, mas se o Senhor não tocar no coração de cada um, para onde iremos? Se o Senhor não fizer um milagre na vida dos teus filhos, se o Senhor não fizer uma cura hoje, se o Senhor não der um testemunho, Pai, como, Senhor Deus, vai ser divulgado nessa terra? Meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência nessa casa, nesse interno que está aflito, angustiado, nesse interno que está sem tempo. Senhor, em nome de Jesus, abraça essas pessoas. Senhor, cura o coração dessas pessoas. Senhor, traz paz para estas pessoas. Tira, meu Deus querido, que está afligindo. Que elas encontrem no Senhor o tempo de orar, o tempo de buscar, o tempo de clamar. Porque o Senhor diz que quando clamamos, o Senhor tem coisas grandes e firmes para revelar sobre nós. Então, Deus, o Senhor é o único que pode abrir os olhos. O Senhor é o único que pode curar o câncer, a AIDS. O Senhor pode pôr o paralítico a andar, o cego para enxergar. O Senhor pode fazer tudo. Porque todo o poder vem do Senhor. Então, Deus, use essas mãos, use essas pessoas, Pai. Usa, meu Deus, cada um dos teus filhos nesses últimos tempos, para que a gente tenha uma terra sarada, para que a gente tenha uma terra abençoada pelo Senhor. Porque, meu Deus, eu sei que a terra vai sendo abençoada através de cada um dos teus filhos, aonde eles pisarem. Porque o Senhor fez uma promessa para Abraão, aonde ele pôs seus pés. Meu Deus, e ele e o sobrinho dele, quando viram os seus companheiros ali se distanciando um do outro, por causa de discussões, o Senhor mostrou para Ló. Abraão mostra para Ló, Senhor, as Campinas Verdes, ele interessa por ela. A terra que Abraão ia pisar era uma terra seca. Então, Deus, eu sei que teus filhos não podem até pisar numa terra seca. Mas as bênçãos não estão na terra, está neles quando pisarem. A bênção está neles quando eles entrarem num lugar, numa casa. Porque, meu Deus, eles portam a tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoe e guarde. E livre cada um deles do mal. Ainda que alguma coisa venha acontecer, alguma divergência. Mas o Senhor é o Deus que dá força. Porque se tiver bem interno, o que é estético não vai afligir. Porque o que está internamente vai fortalecer. Porque se o Senhor é Espírito, o Senhor diz na tua palavra que cresceria em nós quando nós estivéssemos fracos. Então, Deus, muito obrigado por ser esse Deus tão extraordinário. E que em nome de Jesus, todos sejam abençoados pelo Senhor. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Deus honra muito vocês. Que Deus possa proporcionar grandes e grandes vitórias em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.